Então, bom dia a todo mundo. Acho que eu anotei já o nome de todo mundo aqui. O que eu programei para a gente fazer hoje? Primeiro, corrigir a lista. Depois, a gente vai falar sobre sucessão ecológica. E sobrando tempo, a gente já começa sobre desequilíbrio dos ecossistemas. Mas eu tenho que passar uma coisa antes para vocês. Tem um capítulo sobre biomas, que eu falei que eu quero que vocês façam um trabalho sobre isso. Como que vai ser, né? Eu ainda vou colocar no Escola Web para deixar lá registrado, mas é bem de boa. Eu vou pedir para vocês escolherem 2 biomas brasileiros, de todos os que tem no livro ali. Vocês vão escolher 2 biomas e vão fazer mapa mental deles. Então, explicando sobre aqueles biomas. Pode colocar o nome deles no meio ali e ir explicando sobre eles no geral. Então, escolher 2 e aí eu vou colocar... Esse trabalho vai valer 5 pontos. Lembrando que a lista valeu 15, né? Então, esse trabalho vai valer 5 pontos para complementar os 20 que eram do AS, né? Que o AS valeu 30. E é isso aí. Aí eu vou pedir para vocês me mandarem até o dia 11 de novembro. Então, tem tempo para fazer, tá? Só não deixe em cima da hora. Então, vocês têm praticamente aí 3 semanas, 2 semanas, na verdade, para fazer. Como é um assunto que é trabalhado muito também em geografia, eu quis fazer isso melhor para poder ter tempo mais de explorar sobre o desequilíbrio dos ecossistemas. Então, vocês vão ver que no livro tem informação sobre todos os biomas, explicando o que é um bioma, quais os biomas brasileiros que vocês lembram que existem? Cerrado. Cerrado, Mata Atlântica, bioma não, né? Mata Atlântica, tá? Qual mais? Não é. Pampas Floresta tropical. Quando a gente fala floresta tropical, no nosso caso, a Amazônia entra, né? O Pantanal. Pantanal. Tem mais? Caatinga, o Kelvin mandou ali. Pampas Gaúchos, boa, Kelvin. Então, a gente falou, ó, Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Dentro da Mata Atlântica ainda tem, tipo, umas subdivisões, como a Mata das Araucárias, os Pampas, Pantanal. No caso, a Pradaria, aqui no nosso caso, ele fica dentro de Pampas, tá? Não chega a ser uma classificação tipo Pradaria mesmo, não. Porque Pradaria é aquela que era bem rasteira, assim, e com clima um pouco mais frio também. Mas existem ainda alguns ecossistemas de transição, tipo Restinga, Manguezal. Então, vocês podem escolher desses aí, escolham 2 e façam um mapa mental explicando esses 2 aí. E isso vai valer 5 pontos para complementar. Tipo, tira uma foto e te manda? Então, eu vou botar no Escola Web ainda o PDF, mas eu pensei que vocês podiam me mandar isso por e-mail, lá pro e-mail do Bibiologia. Aí você pode ser, tira foto, me manda, ou se quiser fazer, tem gente que faz isso pelo computador, né? Tem uns programas que dá para fazer, eu acho que até pelo Word dá para você fazer. Um tipo assim. E aí pode fazer pelo computador também, não tem problema não. Mas aí falando deles rapidinho, quais características marcantes vocês lembram de algum desses ecossistemas? Tipo floresta amazônica, o que vocês lembram quando pensam em floresta amazônica? Umidade. Umidade, muito úmido, né? Clima equatorial, a umidade está associada com evapotranspiração, né? Como que é a vegetação de lá? Rios voadores, boa, Kelvin. De grande porte? Vegetação de grande porte. Quando vocês forem descrever assim, existem algumas adaptações de plantas a seus biomas, igual plantas da floresta amazônica são grandes, têm folhas bem grandes, né?
Agora, o solo da floresta amazônica é muito pobre em nutrientes, por mais que tenha uma diversidade louca, porque todos os nutrientes, quando caem lá, eles já são decompostos e utilizados, então você não tem um acúmulo de nutrientes no solo, por isso que é pobre. E por isso que se desmatar, aquele solo pode empobrecer totalmente, assim, nunca mais, pelo menos por muito tempo, não recuperar. Aí, se a gente fala característica de plantas de cerrado, o que vocês acham? Vegetação rasteira. Rasteira, mas temos arbustivas também. Isso, Kelvin, o solo é ácido, bastante ácido. O cerrado é conhecido por pegar fogo. Oi? É lá que tem as queimadas, né? Isso. Uhum. Ele é conhecido por pegar fogo, então as plantas vão ter adaptações para sobreviver nesse local. Então as plantas vão ter tipo uma cobertura de cera muito maior para proteger, né, os brotos, para proteger no geral lá, a planta. E caatinga, vegetação da caatinga. Cactos, lembre de cactos. Então, um local super quente que não tem muita água, então as plantas, as folhas delas foram modificadas em espinhos. Então, para que elas foram reduzidas, né? Oi? Esses espinhos são as folhas bem reduzidas, né? Isso. Tanto que quem faz a fotossíntese ali no cacto é o caule, né? Isso aí, o Kelvin. Xerófitas, tá? Tá certo. Mata Atlântica é meio parecido à vegetação, se você for comparar de todas, assim, com a floresta amazônica, né? Você pode ter plantas de mais ou menos grande porte, tem bastante água também e tal. Manguezal, o que vocês lembram? Das raízes grandonas. Isso, as raízes para fora, né? São as raízes pneumatóforas, tem as raízes de suporte para ajudar, porque o mangue é um local muito lodoso, instável, então as plantas têm que se apoiar assim, de uma forma melhor. Caranguejo, boa. Então, tá vendo? A gente vai, o que eu quero que vocês façam é procurem, no geral, característica desse bioma, se é quente, se é úmido, se é seco, adaptações de plantas. Vocês podem até colocar sobre problemas ambientais que esses locais estão passando. Então, a floresta amazônica está tendo muito desmatamento. Pantanal pode super falar sobre as queimadas no Pantanal. Então, falar, tipo, dar um geralzão, tá bom? Então, para o dia 11 de novembro. E aí, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que agora eu vou corrigir aqui o Forms, né? Então, ó, nessa primeira questão, está mostrando dois tipos de relações, e aqui já está dizendo, né? Na imagem 1, a relação estabelecida entre os ácaros e o besouro é de comensalismo, e na imagem 2, de parasitismo. Diferencie os dois tipos de relação ecológica e indique duas vantagens para os ácaros na relação de comensalismo. Tá, comensalismo, uma espécie se beneficia e a outra não faz diferença nenhuma para ela. No parasitismo, uma espécie se beneficia e prejudica a outra porque está parasitando, né? Está utilizando o corpo da outra de alguma forma para se alimentar. Então, qualquer uma dessas coisas que vocês colocassem está certo. Duas vantagens. Quais as vantagens que vocês colocaram aí? Quais são as vantagens para os ácaros no comensalismo? Se eu não me lembro, eu acho que eu coloquei a mobilidade e também porque eles vão comer os restos de alimentos. Ó, você pode focar principalmente na dispersão, né? Esse daí que você falou de mobilidade, então os ácaros pegam carona. E quando fala por eles pegarem carona, aqui você podia explorar algumas outras coisas. Por exemplo, se eu falo que isso vai ajudar na variabilidade daquela espécie, porque às vezes, se você descrevesse isso, né? Porque às vezes, ao ele ser levado para outro lugar, ele vai cruzar com outros ácaros de outro lugar, então fazer uma misturinha de DNA.
O que você falou também de aproveitar restos de comida também, para ele ficar mais fácil de pegar. Poderia ser tudo isso. Agora, teve gente que colocou, deixa eu lembrar, alguma coisa associada, tipo, melhor adaptação. E aí eu fico assim, mas melhor adaptação ao quê? Como? Por quê? Só soltar, tipo, melhor adaptação ficou meio vago, sabe? Então, assim, eu ia até mostrar para vocês do gabarito oficial disso, porque isso aqui é uma questão da UERJ. Uma discursiva, né? Peraí, ó. Hoje eu acho que... Cadê? Vantagens para os atores. Aqui. Vou ver se é esse. Olha só. Você poderia falar, olha tanto de coisa que eles colocaram no gabarito oficial. Na relação de comensalismo, ao serem transportados pelos besouros, os ácaros podem conquistar novos ambientes, reduzir a competição nesses espaços, ter mais facilidade para obter alimentos e escapar de predadores e parasitas, além de aumentar o fluxo gênico da população, reproduzindo-se com indivíduos de populações geneticamente diferentes. Então, poderia falar qualquer uma dessas coisas. Tá? Aí a próxima. Relações ecológicas são as interações dos diferentes organismos que compõem uma comunidade biológica. Aí aqui está falando um monte de coisa e perguntou só para diferenciar, né? Indique se os organismos são prejudicados, beneficiados ou afetados. Protocooperação. Ambos são beneficiados, não precisam um do outro para sobreviver. Predação. Um é beneficiado em detrimento do outro, porque um come o outro, né? Inquilinismo. Uma espécie é beneficiada e não faz diferença nenhuma para a outra, porque ela está usando o corpo dessa outra para crescer, mas não prejudica ela, nem favorece. Mutualismo. Ambos são beneficiados, mas é uma relação obrigatória. Então, qualquer uma dessas coisas que vocês colocassem aí, se não me engano, acho que todo mundo acertou essa, ou a maioria. Essa daqui, determinada planta do cerrado abriga formigas, cigarrinhas, predadores e parasitas de cigarrinhas e também herbívoros que causam dano foliar. Os gráficos abaixo mostram os resultados de estudos sobre as relações entre os animais e entre eles e a planta. Gráfico 1 mostrando o número médio de cigarrinhas em plantas com ou sem formiga ao longo de 2 semanas. Então, com formiga, o número médio de cigarrinha é alto, sem formiga ela diminui. Gráfico 2. O número médio de predadores e parasitas das cigarrinhas em plantas com e sem formigas ao longo de 2 semanas. Aquelas plantas que têm as formigas têm bem menos parasitas de cigarrinhas do que aquelas que não têm a formiga. Porcentagem de dano foliar em plantas com e sem associação entre formigas das cigarrinhas. A gente vê que o dano foliar, plantas com associação entre formigas e cigarrinhas, a gente vê aqui, ó, dano foliar, ele é baixo, comparado aqui também tem, tipo, plantas sem associação, só que sem associação, mais de 50%, né? É importante ter essa associação para reduzir o dano foliar. E aí tinha, com base nos resultados apresentados, responda. A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica ou é prejudicial para alguma dessas populações? É benéfica. A gente consegue ver isso muito bem analisando o gráfico 1 e o gráfico 2. A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica ou prejudicial para a planta? É benéfica, porque o gráfico 3 explica, né? Se você não tiver associação, o dano foliar é muito maior. E isso eu acredito que seja assim, sem associação, tipo, sem as formigas presentes, as cigarrinhas, elas, ou sem as cigarrinhas, as formigas também, podem destruir muito mais a planta do que se tivesse elas duas juntas, porque... Por que a formiga vai utilizar da cigarrinha? Alguém sabe?
O que elas têm de associação? Não? É tipo o dos pulgões. As cigarras também são herbívoros, né? Na verdade, fitófagos. Se alimentam da seiva da planta e elas produzem a excreta açucarado, ronidil, assim como os pulgões. E aí as formigas comem esse ronidil também. Aí aqui, tá falando a microbiota normal do homem é colonizada por diversos organismos que estão de forma comensal, sendo a cândida o fungo oportunista mais comum, podendo assim se tornar patogênica caso ocorram alterações nos mecanismos de defesa do homem. O texto afirma que vários micro-organismos interagem com o ser humano de forma comensal. No contexto das relações ecológicas interespecíficas, explique o que isso significa. Gente, era para explicar o comensalismo, tá? E dê mais um exemplo desse tipo de interação. Comensalismo, você vai falar de novo. Uma espécie se dá bem, enquanto para outra tanto faz. Dê um outro exemplo aqui. A questão em si estava perguntando mais um outro exemplo dentro da microbiota, mas como dá para entender qualquer outro exemplo, você podia ter colocado lá do tubarão, né, das rêmoras, que é a mesma coisa. No caso da cândida se tornar patogênica, como se denomina a relação interespecífica? Patogênica seria parasitismo, porque a cândida vai aumentar muito em número, vai prejudicar a pessoa que tiver bastante, então é um parasitismo. Aí aqui, no estudo da população de inseto, Coleotrips permaneceu isolada de outros insetos. O gráfico 1 abaixo mostra o número médio de insetos por planta registrado ao longo de 6 semanas. Então, a espécie A isolado tem bastante desses insetos, né? Em outra situação de estudo, os insetos da espécie A foram mantidos na presença de insetos da espécie B. O gráfico mostra o número médio. Olha a espécie A na presença da B, ela diminuiu muito. Cite um tipo de interação ecológica que possa ter ocorrido entre as espécies A e B. Que informação fornecida nos gráficos apoia a sua resposta? O que vocês colocaram aqui? Competição? Poderia ser competição e até quem colocou predação eu considerei. Apesar da curva de predatismo, a curva, um equilíbrio, né? Se é aquela que eu mostrei, que tipo, presa aumenta e depois aumenta o predador, diminui a presa, diminui o predador. Isso daí é quando chega no equilíbrio. Agora, quando você introduziu a espécie predadora ali no ambiente e ela comeu a espécie A, esses dois gráficos poderiam ser utilizados também. Então, se colocou predação ou competição, eu considerei nessa daí, tá? Aí a letra B estava assim, cite um tipo de interação ecológica entre as espécies A e B que não seja compatível com os dados apresentados nos gráficos. Para serem compatíveis com a interação ecológica citada, os números médios de indivíduos por planta no gráfico 2 deveriam ser maiores ou menores. Aqui você poderia colocar uma relação ecológica positiva, tipo, se eu falasse protocooperação, a protocooperação seria uma que o gráfico não explica. E aí, para você explicar em cima disso, você teria que falar que a espécie A no gráfico 2, se fosse protocooperação, em que ambas estão sendo beneficiadas, teria que ter um número muito maior de indivíduos. Então, era para você explicar o oposto do gráfico, né? Aí, essa daqui, falando da árvore. Muita gente confundiu um detalhezinho. Está perguntando assim, árvores frugívoras, né? Indique e explique objetivamente a relação ecológica que se estabelece entre a copaíba e as árvores frutívoras. Não é mutualismo, tá? Só se você escrevesse mutualismo facultativo, que é a protocooperação. Se você só escreve mutualismo, as pessoas vão ler e vão achar que é obrigatório. Não é obrigatório, porque não é só... Quando você fala árvore frugívora, uma ave, quer dizer, uma árvore. Se você falar que é mutualismo, eu estou dizendo que um depende do outro para sobreviver. E não é o caso aqui, tá? Então, você poderia colocar mutualismo facultativo ou protocooperação. A
A ave vai comer o fruto e, em contrapartida, vai dispersar. E isso é bom para a planta. Se não tiver aquela ave ali, a planta vai continuar existindo, só que simplesmente os frutos vão cair ali ao redor dela. Aí, B, considerando que as sementes poderiam germinar ao redor da planta-mãe, por que a dispersão é importante para a espécie vegetal? Para a conquista de novos ambientes e para não competir com a mãe. Então, o livro que eu li, que eu cheguei a falar com vocês, aquele A Vida Secreta das Árvores, fala como é difícil a vida de uma planta no começo, né? Quando ela ainda é bem pequenininha, porque ela compete com a mãe por luz, por nutrientes, e enquanto a mãe estiver lá tampando ela, ela não cresce muito. E isso é até bom, eles falam que isso é tipo uma educação, né? Que eles fazem a comparação. Eles falam que isso é bom porque você controla o crescimento, a planta vai crescendo devagarinho, e ela vai passando por tipo uns testes, assim, para ela conseguir crescer saudável e tudo mais. Então, seria dispersão e não competição. Aí aqui, um pesquisador observou que formigas se alimentavam da líquida, né, açucarada de anfídeos, sem matá-los. Em contrapartida, toda vez que um predador dos anfídeos se aproximava de suas presas, o pesquisador suspeitava que as formigas afugentavam o predador. Só de ler até essa parte aqui, eu já vejo que tem benefício para a formiga e tem benefício para o pulgão. Então, quando perguntou na letra A, indicam qual tipo de interação entre formigas e anfídeos, aqui você poderia ter colocado protocooperação. O gabarito oficial colocou como comensalismo, mas eu até considerei na resposta. Mas como falou de benefício dos dois, é protocooperação. Não é mutualismo, tá? Por quê? Sem o pulgão, a formiga vive, sem a formiga, o pulgão vive também. Só que pode ser uma vida pior, mas vive. Para estudar essa interação, o pesquisador criou um experimento da seguinte forma: impediu que as formigas se alimentassem dos anfídeos e observou a taxa de crescimento e de sobrevivência das colônias das formigas. Comparou essas medidas com as mesmas medidas realizadas em situações nas quais os dois puderam interagir. A B estava perguntando: o experimento do pesquisador está incompleto. Qual informação falta no experimento para avaliar o tipo de interação? Você poderia avaliar como que os pulgões se desenvolvem sem e com as formigas. Ali ele estava focando na formiga. Pode avaliar como que o pulgão, se ele é muito atacado ou não por um predador, quando tem ou não a formiga. E C, se as formigas não se alimentassem do exudato, mas afugentassem os predadores dos anfídeos, que tipo de interação poderia estar ocorrendo entre eles, gente? Qual a relação aqui na C? Protocooperação? Não, porque a formiga não está ganhando nada. Ó, se ela não se alimentasse, mas ela só tirasse os predadores de perto. A formiga não está ganhando nada. Comensalismo? Comensalismo, tá? Por quê? Mas aí seria comensalismo tanto na A quanto na C? Então, para mim, a resposta A é protocooperação. Mas eu já achei do gabarito disso daí falando de comensalismo, mas eu acho que o gabarito está errado, porque é protocooperação, porque no enunciado ele já fala que ambos estão se dando bem, né? Então seria ali embaixo comensalismo e em cima protocooperação. A de baixo dos líquens. Quais organismos compõem os líquens, fungos e algas, ou ainda fungos e cianobactérias? Qual a relação estabelecida entre os organismos que formam os líquens? Mutualismo obrigatório. Qual a vantagem obtida dessa associação? É a vantagem da associação no geral. Fungos e algas podem ocupar, né, um espaço que sozinhos eles não conseguiriam. Faltariam, né, nutrientes e tal. Explique qual a contribuição de cada um. Olha só, presta atenção quando vocês forem descrever essa parte. O fungo, ele fornece água e sais minerais e um ambiente bom para que a alga se desenvolva. Além de ser uma forma de proteção também, mas focar na água e sais minerais.
Agora, as algas, elas fazem fotossíntese, então elas dão substâncias açucaradas para os fungos se manterem. Então, uma relação de mutualismo obrigatório. E essa última aqui não era para fazer. Então, eu dei 3 pontos aqui, porque eu teria que distribuir, né, os 3 pontos ao longo das questões, então já botei 3, essa daqui valendo, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida da pontuação que recebeu de cada uma dessas questões, me manda mensagem depois que eu analiso individualmente, tá bom? Antes da gente começar, eu preciso muito pegar água. Nossa, eu tô numa sede. Eu vou descer porque minha água acabou. Já volto e vou pegar água. Voltei. Olha só. Prova de vocês, o que vai cair? Sucessão ecológica e desequilíbrio dos ecossistemas. Então, a gente começa hoje com sucessão ecológica, né? E aí, me diga uma coisa. O que vocês sabem de sucessão ecológica? O que é uma sucessão? Nada? Nem um chutezinho? Que isso, gente? Nada? Eu quero ouvir, quero respostas. Não sei. Até um não sei para mim é melhor do que eu ficar falando sozinha, né, galera? Ó, vamos lá. Sucessão ecológica, a gente vai falar como a gente chega, ou a gente às vezes sai do nada, de um local que não tem nada, até chegar numa floresta já no clímax. Ou então, as etapas que acontecem com um local que perdeu a sua vegetação por algum motivo e depois vai voltar ao equilíbrio. Então, a gente aqui fala de sucessão ecológica primária e secundária, principalmente. Vou compartilhar aqui, mas falta só 5 minutos para acabar. Então, olha só, sucessão ecológica, estágios de desenvolvimento de uma comunidade, desde a sua origem até o estado de equilíbrio dinâmico, que é o que a gente chama de clímax. Quando a gente for olhar um local que tem a sucessão ecológica, assim, o que a gente vê aqui nele? Com o passar do tempo, você vê mais espécies chegando, espécies maiores se dando bem. Então, essas fases da sucessão ecológica, ecese, série ou seral e clímax, tem vegetações específicas nessas etapas.
Quando a gente fala da ESSESI, é a comunidade pioneira, são os primeiros a chegar. Quem que vocês acham que são os primeiros a chegar em um ambiente assim, e se estabelecer, porque não é muito exigente? Consegue tolerar muito mais assim, as coisas. Vegetação rasteira? Uma vegetação rasteira, mas pensa que tipo de planta você acha que chega ali? Dos 4 grupos de plantas. Sim, só uma dúvida que eu fiquei aqui, rapidão. Isso aí é independente do local? É sempre isso? Então, depende mais ou menos. Depende se eu falo da primária ou da secundária, mas no geral seria tipo no geral isso daí. Primeiro é SESI, depois série, depois clímax. Independente se eu estou falando, sei lá, hemisfério norte, hemisfério sul, tá? Claro que as espécies vão variar, mas é mais ou menos um padrãozinho. Ali, gente, primeiro as espécies pioneiras, líquens e musgos, briófitas. São espécies que vão chegar ali, vão começar a se estabelecer e não precisam de muita coisa. Então, não tem muita exigência, tem alta tolerância, elas conseguem se estabelecer ali bem. Depois de um tempo, você vai ter o surgimento de outros tipos de vegetação, que são os estágios cerais ou série, né? Os estágios de desenvolvimento. São comunidades relativamente transitórias, e elas vêm depois das passageiras. Aqui a gente já vê que é tipo um arbustivo, né? Elas já começam a ocupar um espaço que antes aqui elas não conseguiam, mas como os líquens, os musgos chegaram aqui e se estabeleceram, eles deixaram um ambiente bom para que outras espécies forem chegando. Eu vou explicar o que acontece. E, por fim, no estágio clímax, é um sistema estabilizado, é um ambiente em equilíbrio. Então, tem espécies que jamais conseguiriam se dar bem se elas chegassem aqui no começo, quando não tinha nada. E aí a gente vai analisar ao longo, principalmente na sucessão ecológica primária, o que acontece em cada um desses, por que uma chega e a outra antes não conseguia chegar e tudo mais. Então, vou aproveitar que o tempo aqui está acabando. Espera aí. E aí eu volto no mesmo link aqui, tá bom?